Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos. Começando hoje mais uma das nossas lives de Ayurveda, aqui toda terça e quinta às 11 horas da manhã. A gente está aqui para falar sobre como a Ayurveda e como a alimentação saudável podem te ajudar a comer mais e a viver muito melhor. Sejam muito bem-vindos. Então, hoje o tema é: comer açúcar ajuda você a viver melhor, sim ou não? E talvez essa resposta não seja tão óbvia assim. Então, alguns momentos eu vou estar olhando para vocês, alguns momentos eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e eu anotei várias coisas aqui também para eu não me perder. Então, a nossa live de hoje ela vai estar dividida basicamente em dois momentos, tá? Que dois momentos são esses? A gente vai falar agora inicialmente sobre o que esconderam de você, 70 anos de história que esconderam de você sobre o açúcar. Me digam se vocês estão preparados para ouvir 70 anos de história que contaram pra gente errada, enganada sobre o açúcar. Então, durante 70 anos esconderam de nós algumas verdades sobre o açúcar. A gente vai falar sobre isso hoje aqui na primeira parte da live. Depois, na segunda parte, a gente vai falar sobre isso. Afinal de contas, açúcar. Então, ok, entendi a história do açúcar, entendi 70 anos além de mentiras que me contaram. Vamos falar então se, afinal de contas, açúcar ajuda a viver melhor, ele me faz bem, ele faz mal, eu posso comer, eu não posso comer, eu tenho que abolir, eu tenho que retirar, eu tenho que consumir. Como é que é isso, tá? Então, a gente vai falar nesses dois momentos da live de hoje, tá? Então chama mais gente, vai ali, manda pelo menos 5 pessoas para trazer mais gente para cá, porque olha, 70 anos de história ocultada é algo que vale a pena a gente conversar, né, gente? Porque quando a gente fala de doce é uma coisa meio unânime, assim, né? Você pode estar falando sobre qualquer alimento. Falou de doce, falou chocolate, falou açúcar, a galera já meio que se mobiliza, vem todo mundo participa, porque é algo que mexe muito com a gente, né? Quando a gente pega mesmo a palavra doce, essa palavra ela tem uma origem em sânscrito. A palavra açúcar, ela vem a origem dela, a raiz dela tem origem em sânscrito. E a palavra doce em sânscrito, o significado dela mesmo é gostoso, né? Se a gente pega a palavra em sânscrito e vai traduzir, é gostoso. Porque não tem como a gente dizer que não. Por mais que alguns de vocês estão dizendo que eu tenho diabetes, eu tenho tal coisa, mas você sabe que quando você bota aquele açúcar na boca, já bate na hora, e na hora dá aquela sensação de prazer, de parece, nossa, cheguei, agora tá tudo certo, né? Agora tá tudo em paz, porque eu comi o meu doce, eu comi o meu açúcar, tá? Então a palavra doce, ela significa mesmo gostoso, tá? E quando a gente pega, né, da onde é que vem principalmente esse açúcar, né? A gente volta também para a Índia. Então vocês têm ideia de que, Thaís, tu foi para a Índia é tão maravilhoso, né? A Índia é super Ayurveda. Não necessariamente, né? Você pensar que a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas lá e é um país com uma variedade gigantesca de coisas, e não dá de a gente dizer nunca que a Índia pratica Ayurveda, a Índia é ayurvédica, jamais. Tanto que a Índia é o principal hoje produtor e consumidor de açúcar do planeta Terra. Então, as pessoas que mais produzem e que mais comem açúcar no mundo hoje é a Índia, né? Então, tudo que é doce, tem algumas histórias que a gente ouve que lá até no arroz se coloca açúcar, na lentilha se coloca açúcar em alguns lugares. Então, é um lugar, principalmente alguns estados, né, da Índia, consomem muito açúcar, tá? Então hoje ela é o maior produtor e o maior consumidor também. E nós, e o Brasil, né? Onde é que ele fica? Ele tá dentro do ranking de países que mais consomem açúcar no planeta Terra, nós estamos em quarto. Então a gente não tá também lá muito bem na história, né? Se a gente for pegar e analisar quanto cada pessoa, né? Tem uma pesquisa que foi feita em 2013. Então, já fazem aí alguns anos. Hoje, provavelmente, eu acredito que isso está maior, principalmente agora na pandemia. Mas uma pesquisa feita em 2013 mostrou que o brasileiro, por pessoa, ele consome uma média de quantos quilos de açúcar por semana? Quanto que vocês acham? Escrevam aí para mim enquanto eu tomo uma água. Quanto que vocês acham que um brasileiro consome, em média, de açúcar por semana? Isso em 2013, tá? Hoje eu acredito que isso já deu uma boa aumentada, principalmente pós-pandemia. Quanto que vocês acham que um brasileiro consome de açúcar por semana, por pessoa? A Adriana falou 3 quilos, quem dá mais, quem dá menos. Imaginem, né, pessoal? Você sabe o que é 1 quilinho de açúcar, sabe o que é 2 quilinhos, você imagina isso. A Dag acertou. A Cíntia não, Cíntia, 300 gramas, daí não, né? 1 quilo, Daia, tá certo. 1 quilo de açúcar é uma média do que um brasileiro consome por semana,
por pessoa, 1 quilo. Vocês têm a noção do que é isso? Imagina um pacotinho de 1 quilo lá do mercado. É aquilo que uma pesquisa feita em 2013 mostrou. Hoje eu acredito que isso está bem maior, tá? Então, gente, vamos começar a falar, então, afinal de contas, sobre isso, né? Então, como o brasileiro consome média de 1 quilo de açúcar, esse negócio, afinal, faz mal, faz bem, ajuda ele a viver melhor, ajuda ele a viver mais, a ter uma alimentação mais gostosa, mais saudável? A senhora Delamore diz que eu sozinha 1 quilo por semana, exatamente, por semana, tá? Então, como eu falei pra vocês, vamos lá começar a voltar na história, 70 anos de história aí que nos separam da verdade sobre o açúcar. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora. Nesse momento aqui eu vou desativar os comentários para todo mundo conseguir ler. Eu vou fazer essa primeira parte da live aqui compartilhando, depois a gente vai falar sobre outros temas, daí eu volto os comentários até para vocês fazerem dúvidas. Combinado? Tirarem as dúvidas de vocês, certo? Então vamos lá. Quais foram os primeiros sinais de alerta aí para essas evidências que o consumo de açúcar representa um risco para a saúde humana? Né? Essas pesquisas começaram, não é agora, não é algo recente, que tá na moda não consumir açúcar, consumir outras coisas, porque tá na moda a alimentação saudável. Essas pesquisas já começaram em 1950, isso já teve início, tá? Mas ok, em 1950, cara, faz 70 anos, faz muito tempo. Por que a gente ainda parece que não entendeu isso? Por que isso não foi ainda amplamente divulgado, né, pelas mídias e por tudo mais? Vamos lá. Esse estudo aqui mostrou que essa fundação do açúcar, chamada Sugar Research Foundation, ela fez o quê? Ela patrocinou um programa de pesquisa na década de 60, tá? Então começou a ser feitas pesquisas em 1950, começou a ver tudo que o açúcar gerava em nós, e aí eles pensaram, cara, isso tá dando um bom negócio, não vamos perder dinheiro, né? Então vamos fazer o quê? Vamos patrocinar uma pesquisa na década de 60 que começou a gerar essas dúvidas sobre o perigo do açúcar. Será que afinal ele faz mesmo mal? Né? Não, a gente precisa dele, a gente precisa botar na sobremesa e tudo mais, né? E aí o que eles fizeram? A gente sempre tem, dentro de uma história, a gente tem o herói e tem o vilão, né? Isso você só vê qualquer filme aí da Disney que você vai entender isso. Tem o herói e tem o vilão. Então, ok, o açúcar é o vilão da história, a gente tá vendo, a gente tá entendendo que ele não faz bem. Mas assim, vamos dar uma patrocinada e quem sabe a gente inverte ele de posto. A gente tira ele do vilão, mas não pode ficar esse posto sozinho. A gente precisa colocar alguém lá nesse lugar. Vamos colocar quem? Vamos colocar a gordura saturada então, como a grande vilã, principalmente ligada a doenças cardiovasculares. Então o que eles fizeram? Rolou um patrocínio forte ali dessa pesquisa, vamos só mudar de posto, vamos tirar o açúcar do vilão e vamos colocar a gordura saturada. Então, beleza, né? Aqui tem esse artigo comprovando isso, né? Que a indústria do açúcar, pesquisa de doenças cardíacas e coronárias, uma análise histórica de documentos internos da indústria. Então, o que foi feito, né? Nessa alteração dessa pesquisa que deu essa boa trocada de posto, né? Então, o que ele fala aqui, né? Claro que vocês não vão ficar lendo esse negócio aqui, mas se vocês quiserem dar um print na tela para depois vocês lerem, aqui tá falando claramente, né, que foi já lá na década de 50, começou já a dar os primeiros sinais de alerta de que o açúcar, ele aumentava o risco de doenças cardíacas, doenças cardiovasculares. E aí essa Fundação do Açúcar foi lá e deu uma subordinada, deu uma patrocinada na pesquisa e inverteu, né? Colocou esse posto pro lugar da gordura saturada. E aí começou o quê? Aí, gente, a gente pode concluir que desde então, 6 décadas, né, desde 1960 aí, se passaram de a gente achando que o açúcar, ele é ok, ele só não é bom para quem tem diabetes, mas tudo bem, eu consumi. Então, ao longo de todos esses anos, foi sendo feito cada vez mais, né? Recomendações para que você, ok, não consuma tanto, mas tudo bem consumir um pouco, ou aquele açúcar, não que você adicionou, mas em todos os produtos que você consome que tem açúcar, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tem açúcar em muita coisa que você consome e talvez você nem se dá conta. Então vamos botar ali em tudo, vamos começar a fazer pesquisas e patrocinar mais pesquisas dizendo que ok, que não tem problema, né? Então essa indústria do açúcar pegou e foi fazendo toda essa história, né? Contando essa nova história sobre o açúcar, tá? Aqui mais uma pesquisa mostrando ali em 2016
que aí essa revista New York Times revelou que a Associação do Açúcar, né, a Sugar Foundation, que eu falei antes para vocês, pagou 3 cientistas de Harvard, equivalente a $50 mil, que na época devia ser muito mais do que hoje, para publicar em 1967 uma revisão de pesquisa sobre açúcar, gordura e doenças cardíacas. Os estudos que foram utilizados nessa revisão foram escolhidos a dedo doce, ali pelo grupo do açúcar, e o artigo que foi publicado no New England, né, que é um jornal de estudos científicos bem conceituado, ele minimizou a relação entre açúcar e a saúde do coração e caluniou a gordura saturada. Então, aquilo que eu falei para vocês, deram uma trocada ali, contaram uma nova história. Isso é possível de se fazer com qualquer coisa. Então, até hoje, coisas que a gente está vendo, a gente precisa estar muito ligado. Quem está por trás desse estudo, né? Tem algum interesse, tem algum conflito de interesse aí? Quem tem alguém lucrando com essa história? Então isso sempre é possível de acontecer, né? De a gente manipular uma pesquisa ou algo assim para que se conte uma outra história. Então beleza, fizeram isso, contaram essa nova história e aí pensaram, né? Ok, vamos fazer aqui mais um artigo falando gordura, açúcar, grãos integrais e doenças cardíacas, 50 anos de confusão, tá? Se vocês quiserem dar print, depois vocês pesquisem esse artigo para vocês conseguirem ver, baixar ele na íntegra, quem quiser ler ele completo. Beleza, então ok, a gente criou toda essa história, o que a gente precisa começar a fazer agora? Vamos então começar a fazer as propagandas, né? Quem lembra desse menininho aqui do cigarrinho de chocolate, gente? Vocês estão com o comentário desativado, não vou conseguir ver se vocês são dessa época ou não, mas olha a bizarrice disso, cara, entendeu? É uma criança segurando um cigarrinho de chocolate. Eu não sei o que é mais bizarro, se é o incentivo ao consumo do açúcar ou simular que essa criança está fumando. Um é mais bizarro do que o outro, né? A partir disso, gente, daí abriu uma porteira, assim, de coisas da indústria, do marketing e tudo mais. Então, vamos dizer que açúcar é bom, que a dona de casa tem que dar, né, pros primeiros meses aqui, propaganda de farinha láctea, Nestlé, que eu, Thaís, até os meus 20 e poucos anos de idade, comia farinha láctea com mamão e banana, achava que estava arrasando. Eu achava que estava sendo super saudável, que era tipo comer aveia, na minha cabeça. Isso que eu já estudava algumas coisas. Até o dia que eu digo, cara, eu vou ler a lista de ingredientes desse negócio aqui. E aí eu vou ver, tem o quê? Açúcar. Açúcar, açúcar e açúcar, né? Então aqui, farinha láctea, você tem que dar para os seus filhos, né? Nos primeiros meses. Leite ninho, o melhor leite do mundo. E aí vamos ver, leite ninho tem também o quê? Açúcar. Farinha láctea Nestlé. Feliz como os pássaros livres, né? É gostoso gostar do Galac. Vocês lembram, né? Compre batom. Quem é dessa época? Era da minha infância essa, né? Que era tipo uma coisa hipnótica, daquele batom, chocolate, e ficavam compre batom, compre batom. Isso é o quê? Uma lavagem, né? Feita de que a gente vai se acostumando com as coisas. Então, ok, açúcar é ruim, ninguém usa e tal. Vamos criar um negócio, então, para que se comece a usar. Para vocês saberem o quanto isso é forte, né, dentro da indústria do marketing, até o fato de fumar foi criado também. Existe um cara, ele tem um livro, agora não vou me lembrar o nome dele, que ele conta que só os homens fumavam. E aí eles quiseram, vamos vender mais para as mulheres também. E se criou, né, a campanha Acenda a Tocha da Liberdade. Então, criando o vínculo, né, de que fumar era sinal de ser livre, era fumar sinal de liberdade. E isso foi começando a colocar propagandas com mulheres. Daqui a pouco a maioria das mulheres estava fumando também. Então, se cria a história que quiser. E nos tempos de hoje, mais do que nunca. Então, se cria a história que quiser para você. Se eu quiser dizer hoje, olha, essa pedra aqui vai curar a sua saúde. Essa pedra, gente, ela tem a capacidade de revolucionar a sua vida e qualquer doença que você tenha, você pega essa pedra, você coloca ela assim na sua testa e você fica com ela 10 minutos por dia. Isso vai curar qualquer doença que você tenha. Tá? Se alguém tá entrando agora não tá entendendo nada, né? Tá me achando muito louca. Então, uma pessoa ouve isso e diz, que louca. Aí daqui a pouco ela ouve de uma outra pessoa, e daqui a pouco outra pessoa, outra pessoa, e assim vai. Então, assim se constrói essa história. Então, isso foi feito com açúcar, através de muita propaganda, de campanha mesmo, né? A Coca-Cola. Qual é o slogan da Coca? Vamos pensar.
abra a felicidade. Então você vê lá a propaganda, né? Pessoas livres, viajando, jovens, aquela vibe toda, a galera tomando coca, você diz, ai, que liberdade boa, eu quero essa sensação, então eu quero tomar coca também, né? Então tudo isso é criado para que você fique achando que você precisa sentir isto através daquele produto, tá? Falando nela, a nossa amiga aqui, eu nem sei se eu posso ficar falando o nome da marca, daqui a pouco corte, se cair essa live, vocês já sabem por quê, né? Vocês devem pensar exatamente, mas isso é antigamente, que botava a criança fumando ali um cigarrinho de chocolate bizarro, hoje não acontece. Acontece, gente, tá? A nossa amiga aqui, o líquido preto gaseificado, faz o quê? É o maior produtor do mundo de bebidas açucaradas. Ela fornece milhões de dólares de financiamento para os pesquisadores que tentem minimizar a relação entre bebida açucarada e obesidade. Eu vi um outro estudo que deram uma bolsa, pagaram, sei lá, $1 milhão de dólares, eu acho, para uma associação de odontologia também para dizer que não tem nada a ver com cárie isso, entendeu? Então, assim, pagando, tem gente que se corrompe e começa a contar uma outra história, tá? Então, aqui eu botei essa imagem porque essa quantidade de açúcar é o tanto que tem nessa garrafinha. Aí você tá lá, toma sua coquinha e come mais um bolinho ou toma mais não sei o que. Isso é você entender que dentro desta garrafinha, que acho que tem 500, 600 ml, essa garrafa tem essa quantidade de açúcar, tá? De uma empresa que financia estudos para te dizer ou te confundir ou ludibriar de que não é tão ruim assim. Não é tão ruim. Nós vamos lá, né? Quem que não gosta? Se não tivesse gás nesse negócio, ninguém ia tomar. Ninguém toma isso aqui quente, sem gás, né? Então é feito todo um estudo da própria cor, o vermelho, gotículas ali na garrafa, tudo assim, aquele montado mesmo para dar aquele ar de eu quero, né? Eu não consumo refrigerante já fazem mais de 11 anos, mas já fui muito viciadinha nesse líquido preto gaseificado aqui e sei como é que é, né? Thaís, mas eu não consumo mais também refrigerante, eu também não consumo mais. Tá, mas não é só no refrigerante. Vamos ver no que mais aqui? Eu trouxe uma outra imagem aqui. Ó, onde é que tá o açúcar? Onde é que tá esse negócio? Não é só nisso, né? Aqui tem o refrigerante, beleza? Um copo de refrigerante tem equivalente a 20 gramas. A mesma quantidade que tem num suco de laranja industrializado. Aí você vai lá eu tô super saudável, tô tomando suco natural. Não é tão natural, é da caixinha, ou é aquele pior de pacotinho, né? Iogurte, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, ketchup, barra de chocolate, que é tudo menos cacau. Você vai ver, o primeiro ingrediente é o que? Açúcar. As pessoas, tô comendo cacau, comer um pedacinho de chocolate por dia é bom. Vai ver, é cheio de açúcar. Chocolate em pó, sundae, leite condensado, né? Quem nunca furou a latinha e tomou de Gucci, biscoito recheado, cereal matinal, gelatina, brigadeiro. Então, muitas coisas que você não consome só um. Qual seria o limite diário recomendado para uma mulher? 25 gramas, mais ou menos, e para o homem, 37 gramas. Cara, tomou um copo do negócio ali, acabou. E ela não vai tomar só isso ao longo do dia, tá? Então, é muito importante vocês terem consciência disso, de que o açúcar, ele está oculto em muitos lugares, tá? Eu falei lá no início que essa live, ela ia ser em 2 partes, né? Essa foi a primeira parte, né? O que esconderam de você sobre o açúcar durante esses anos todos. E agora a gente vai falar, mesmo afinal de contas, o açúcar ajuda você a viver melhor? Sim ou não? Tô amando, tô chocada, já sabia. Seguimos então, gente? Então vamos lá, gente. Vamos falar assim então, o açúcar, ele faz mal? Óbvio que sim, Thaís. Óbvio que sim, tu acabou de falar várias coisas, é óbvio que faz mal. Só que não é bem assim. Açúcar, gente, é um alimento. Açúcar está descrito nos textos clássicos ayurvédicos? Está descrito. Inclusive existem muitos preparos ayurvédicos, né, de medicamentos ayurvédicos que se usa açúcar mascavo, se usa melado, rapadura e tudo mais, tá? Então o açúcar em si, ele não faz mal. O açúcar é um alimento, igual qualquer outro alimento. O que pega hoje mais? O que acontece? Por que as pessoas estão tão doentes? Porque elas comem em excesso. Você não vai lá de vez em quando e usa açúcar. Entendam que isso não é o grande problema. Açúcar é açúcar.
E ponto, ele é um alimento. E tem vários, quando a gente fala açúcar, a gente abre um leque gigantesco, não é tudo igual, né? Já vou falar sobre isso também. Mas açúcar em si, ele é um alimento. E pela visão do Ayurveda, todo alimento ele tem um porquê de ele existir, ele tem um propósito aqui, ele tem uma função. Então ele é um alimento, ok? Agora a quantidade hoje que as pessoas comem é a grande questão. Então você não come uma coisinha, você diz, não tem problema, né? Eu posso comer um pedacinho de chocolate. Ok, você até pode, mas você come só isso de açúcar? Você não come massa, você não toma suco industrializado, refrigerante, nada mais? Então é o excesso, né? A quantidade que pega aqui. Então, quando a gente fala de açúcar, a gente precisa dar uma fragmentada de entender que não tem como a gente empacotar tudo, né? Não é uma coisa só, são coisas diferentes. Então, não tem como a gente comparar, por exemplo, melado por açúcar de coco. E aí as pessoas falam muito isso, dá de substituir essa receita que vai melado, dá de botar mel, dá de botar açúcar de coco no lugar do açúcar mascavo. Em termos de preparações culinárias, de resultado, de textura e tal, de sabor, até dá. Mas se a gente for ter esse olhar ayurvédico, né, que é o que eu falo sempre dos 4 fundamentos da culinária ayurvédica, o olhar para você, o olhar para a sua alimentação, o olhar para as técnicas e o olhar para as receitas. Não tem como a gente dizer que melado e açúcar de coco é a mesma coisa, gente. Então não é essa qualidade de substituir, você vai trocar, entendendo que são coisas totalmente diferentes. Melado vem da onde? Da cana, ok? Açúcar de coco vem do coco. Entende que são 2 mundos completamente diferentes, eles nem se conhecem, não são nem parentes. Então não tem como eu dizer, é as mesmas coisas, as mesmas propriedades, é a mesma função. Não é. Mel e melado, é óbvio que não é a mesma coisa. O mel vem da onde, gente? Lá das abelhas, beleza? Da colmeia. Aí o melado vem da cana. Então não é a mesma coisa. A gente acha que prepara para a só bota, ele substitui. Não é, vocês precisam o quê? Entender você, como você responde, o que você precisa, se aquilo te faz bem ou não, porque um determinado tipo de açúcar pode me beneficiar. Eu já fiz tratamento uma época que eu estava com baixo peso, estava com algumas questões de saúde, fiz um tratamento com uma pasta do Ayurveda chamada Chyavanprash. Chyavanprash vai tudo que vocês possam imaginar, vai açúcar mascavo, vai melado, vai o que tâmara, vai um monte de coisa, uma pasta super doce e super nutritiva, porque o sabor doce faz isso, né? O sabor doce, pela descrição lá no Ashtanga Hridaya, ele é aquele que traz prazer, ele é aquele que traz contentamento, e ele ainda acrescenta lá, e é muito apreciado por formigas, né? Eu acho muito interessante essa fala dele lá, esse escrito. E ele traz o quê? Ele nos nutre, ele nos dá energia. Então, em alguns casos, é importante que se consuma sim, tá? Então, não dá simplesmente de empacotar e dizer que açúcar é tudo a mesma coisa, porque eles vêm de lugares diferentes, tá? Então, tudo tem açúcar. Legumes têm açúcar, frutas têm açúcar, na frutose das frutas, leguminosas tem, feijão tem, grão de bico tem, o leite tem, lactose, tudo tem, massa, macarrão que você come, farinhas, tudo isso tem açúcar, tá? Então não dá de a gente dizer, não vou mais comer nada de açúcar, a gente precisa começar a entender e fragmentar do que a gente está falando, né? Então, o que muda disso que eu citei, né? Qual é a diferença de um açúcar branco para eu comer uma cenoura? Ou eu comer uma maçã para eu comer uma massa, né? O sabor das massas e das maçãs, quem é que lembra dessa música? Quando a gente olha para isso, a gente precisa falar sobre uma coisa chamada índice glicêmico, né? Que aí isso sim muda dependendo do alimento e muda muito, né? Então, quando a gente fala por exemplo, de eu comi uma cenoura, ou eu comi um chocolate, ou eu tomei um café com açúcar, esse açúcar presente nesses alimentos vai entrar na minha corrente sanguínea, certo? A velocidade e a disponibilidade que esse açúcar entra, isso a gente chama de índice glicêmico. Então pode ser que ele tenha um pico mais rápido, pode ser que ele vá mais devagar. Então isso sim, a gente tem como saber dependendo do alimento, e isso é importante a gente diferenciar, tá? Então, gente, quando a gente fala de açúcar e a gente fala de glicose, né, presente nesse açúcar, a gente precisa entender que isso, junto com o oxigênio, é o que faz com que as nossas células, nossas mitocôndrias ali produzam energia. Então, a gente cortar totalmente açúcar da nossa vida é impossível, porque vocês já entenderam que existe um universo de coisas que contém açúcar. Quando eu falo cortar açúcar, ninguém está falando do açúcar branco de pacote, estou falando de tudo isso.
Então não tem como, por quê? Porque essa é a forma primária que a sua mitocôndria, eu não vou entrar em ATP, produção de ATP, tudo isso, mas é a maneira primária que a sua célula ali produz energia, gera energia para você. Existem outras? Sim, existem, mas qual é o mecanismo primário? É através desse mecanismo da glicose, então você precisa disso, entende? Então não tem como você, vou cortar totalmente, não é isso, é você entender como fazer trocas inteligentes. Será que para eu fazer um bolo, eu preciso atochar de açúcar branco? Será que não tem como eu utilizar uma fruta, uma maçã ralada, uma banana amassada naquele bolo, uma pasta de tâmara, uma pasta de uva passa, uma pasta de damasco? Será que não tem como a gente fazer isso? Será que só tem como eu deixar aquele bolo doce, com açúcar branco? Então, isso são trocas inteligentes. Não é só pensar, vou substituir porque é mais saudável. Você precisa entender isso, que existe isso chamado índice glicêmico, que é essa velocidade que esse açúcar é liberado na sua corrente sanguínea. E aí isso, quanto mais lento for, melhor, tá? Vocês estão me acompanhando, gente? Tirar todo o açúcar, não tem como. Até porque tem açúcar em tudo, né? Que você possa imaginar, certo? Deixa eu tomar uma água aqui. Então vamos lá, gente. O que conta, o que é importante a gente observar quando a gente fala de índice glicêmico, tá? Quando a gente fala do índice glicêmico desses alimentos, tem 3 fatores principais, que é a quantidade de carboidratos, né? Carboidrato depois vai virar glicose, vai virar energia para sua célula. Então, a quantidade de carboidratos presentes nesse alimento é o primeiro ponto. Segundo ponto é o tipo de carboidrato. E o terceiro ponto é a presença de outras substâncias, principalmente quando a gente fala de fibras, tá? Então, vamos lá. Dependendo desses 3 fatores, da quantidade, do tipo de carboidrato e da presença de outros ingredientes, de outros elementos, principalmente fibras, vai mudar a velocidade dessa absorção desse açúcar no seu corpo, certo? Acho que isso tá claro, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, açúcar branco, que é o pior, é o ó do borogodó, digamos assim, né? Você olha lá, cana de açúcar, açúcar branco, tipo, ela nem lembra, o açúcar branco nem lembra que ele veio da cana, ele nem lembra quem é o pai e a mãe dele, porque ele não tem mais nada a ver com aquilo, né? Então foi tirado tudo que há de bom naquele açúcar, né? Naquele doce. Se vocês já comeram a cana mesmo, pegar a cana assim, eu quando era criança comia muito, corta a cana e você mascava aquela cana assim, aquilo é uma delícia. Ou pegar, né, espremer aquela cana, tira o caldo de cana, aquilo é super doce. Tanto que se bota limão e tudo mais. Então, quando a gente pega e vai daquilo pro açúcar branco, a gente vê que não tem mais nada a ver ali. Então, o açúcar seria sim o pior, o açúcar branco seria o pior, porque ele é o que tem numa escala aí 100, né, de índice glicêmico, que é o que é mais rápido ali absorvido pelo seu corpo, e ele dá esse pico de índice glicêmico muito rápido, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma fruta, né, a frutose de uma fruta, dependendo da fruta, vai mudar também. Então, a gente tem frutas, né, que tem menos, tipo uma maçã, morango, kiwi. Tem frutas que são bem mais doces, que tem um índice glicêmico maior, né, um mamão, uma manga, uma goiaba e tudo mais, tá? Então, isso você vai precisar sempre se observar, perceber o que é bom pra mim. É bom pra mim que eu consuma mais açúcar, mesmo das frutas? Às vezes vai ser. Eu já fiz, como eu falei pra vocês, tratamento em que as frutas que eu consumi era tudo fruta assim, suculenta, bem adocicada. Então era manga bem madura, banana bem madura. Eu não comia maçã ou coisas assim que tem esse sabor mais ácido ou mais adstringente, né? Quando a gente olha para os 6 sabores, segundo a visão do Ayurveda. Eu não vou aprofundar nisso aqui, eu aprofundo isso dentro do curso de culinária, né? Ayurveda. Mas a gente tem esses sabores presentes ali nos alimentos que vão trazer diferentes efeitos para o nosso corpo. Então tem vezes que você vai precisar intensificar o sabor doce. Como é que você vai saber disso? Perguntando para mim? Claro que não, você vai se observar. Você vai perceber, eu estou precisando de mais nutrição, de ganhar tecido, então eu vou intensificar um pouco mais o consumo de sabor doce, sabendo que sabor doce não está se referindo exclusivamente a açúcar.
Quando eu falo sabor doce, eu estou falando dos tubérculos, eu estou falando de alguns legumes, eu estou falando de algumas leguminosas, eu estou falando das frutas. Então, por exemplo, gente, beterraba, qual é o sabor que predomina ali? Batata doce, já tá no nome, né? Qual é o doce da batata doce? É o sabor doce, entendeu? Então a gente pode utilizar disso para adocicar a nossa vida. Ninguém tem que tirar o sabor doce da vida. Isso torna a nossa vida muito amarga, né? Então o doce ele é importante estar presente. Mas você, como eu falei, saber ter trocas inteligentes. Eu estou com vontade de comer doce. Ninguém tem fome de chocolate. Não venham me dizer que tem, porque não tem. Ninguém tem, estou com fome de chocolate. Não, você tem vontade de comer. E aí, essa causa do porquê, hoje eu fiz um post falando sobre isso, sobre 5 motivos principais de porquê que você não consegue parar de comer doce. Às vezes, esse desejo não é nem seu, são por outros motivos, depois vocês vão lá, deem uma olhada no post, tá? Então, você tem, ok, estou com vontade de... A gente não tem que fazer só o que o corpo tem vontade. A gente não tem que mimar o corpo. O corpo tem vontade, então eu vou lá e faço. Hoje meu corpo está com vontade de só ficar deitado. E a gente vai lá e só faz o que o corpo quer. Isso é mimar o corpo. Você precisa fazer o que o seu corpo precisa. O que meu corpo precisa hoje? É de movimento. Eu tô afim? Não, tô com preguicinha, queria ficar dormindinho, é o que meu corpo quer. E isso é uma linha muito tênue quando a gente entra na prática da autoobservação. Que eu sempre falo para vocês, se observe, se perceba o que o seu corpo quer. Mas se a pessoa ela não tá bem treinada, ela vai entrar nessa mimimi, nessa história, e dizer, não, então eu só vou ficar nesse lugar confortável. Não, você precisa fazer o que o seu corpo precisa, o que é bom para ele. Hoje eu acordei cedo, fui lá, tirei sangue, depois fui para minha aula de dança. Eu tava afim. Não, gente, eu tava afim hoje de dormir mais, hoje foi o primeiro dia, né, que a gente não teve aula, a gente encerrou um dos cursos chamado Tribo Saudável, um dos cursos que eu tenho, foi mais de um ano de curso, acordando durante um ano todo, às 4h30, 5 horas da manhã, e hoje foi o primeiro dia que não teve aula. E aí eu pensei, vou dormir um pouco mais. Não dormi um pouco mais, eu acordei, eu tinha coisa para fazer e vamos lá. Então a gente não pode mimar o corpo, nem em movimento, nem em nada, e nem no sabor. Então não dá de você, se você ainda não sabe, não dá de você ficar comendo só o que você quer. Meu corpo está pedindo chocolate. Não, né, gente? Teu corpo está pedindo muitas vezes sabor doce. Aí você vem e tem o quê? Uma troca inteligente. Eu quero o quê? Comer mais para viver melhor. Esse é o meu objetivo aqui com vocês. Por que eu tô falando de culinária Ayurveda? Por que eu falo dos 4 fundamentos da culinária Ayurveda? Por que eu faço live, post e cursos aqui? É para você aprender como fazer, receitas gostosas, sim, receitas saudáveis, sim, para que eu possa comer mais. E não ficar me privando, não pode comer e corta tudo, ou come uma nesguinha que não faz nem cosquinha no estômago. Não, eu posso comer mais, eu posso comer uma quantidade suficiente, gostosa, que me nutra, para que eu viva melhor. Então esse é o objetivo, e não você cortar, banir da sua vida, tá? Só que vocês precisam começar por onde? Você, observação de você. Depois você vai para o pilar da alimentação, aí você entende trocas inteligentes. Estou com vontade, meu corpo está com vontade de comer doce, chocolate, beleza. Eu preciso ir lá dar com os 2 pés no chocolate, aquele de pior qualidade, que tem açúcar branco, açúcar invertido, depois tem maltodextrina, tem mais não sei o que lá, tem 1000 tipos de açúcar, porque açúcar tem 1000 nomes também. Tudo ali num negocinho, para você só comer e dar aquela liberada de serotonina, de um monte de hormônios, e dizer, gostoso, agora deu. O corpo vai dizer o quê? Então, ok. É assim que você funciona, então eu vou ficar pedindo isso cada vez mais. Então, quando tiver com vontade, eu vou dizer que tem que ir lá comer aquele doce. Não, você entende. Você, será que se eu comer uma fruta bem doce, depois eu vou querer comer um chocolate? Provavelmente não. Será que se eu comer bem no almoço, será que se eu não ficar nessa noia de, tenho que comer pouquinho, comer uma salada, aí você come uma salada, você não come de forma suficiente no almoço, dá algumas horas, você tá o quê? Com vontade de doce. O que adianta? Então você precisa comer bem, se nutrir, comer tubérculos, né? Comer uma mandioca, comer um inhame, comer uma batata doce, associada ali com algum tipo de óleo, de gordura, melhor ainda.
você se nutre bem, você não vai depois ter vontadezinha de doce, porque você já está bem nutrida. Então você se observou, você fez escolhas inteligentes, né? Trocas inteligentes na sua alimentação, aí você vai para técnicas e vai para receitas, entendem? Tá? Então, gente, vamos lá. A gente falou então do índice glicêmico, dos 3 fatores principais de vocês observarem. Eu fiz uma colinha aqui para eu não me perder, porque esse é um assunto muito amplo, né? Então vamos lá. Falei do açúcar, que é o pior, né, que vai ali 100%, falei do açúcar das frutas. Então, quando a gente vai olhar para açúcar, a gente perceber, assim como qualquer alimento, quanto mais integral ele for, melhor, ok? Então, você pega Thaís, é melhor comer o coco inteiro ou o açúcar do coco? Lógico que o coco inteiro. É melhor comer a cana ou comer o açúcar, né, mascavo, o melado que sai da cana? Óbvio que inteiro. Então, quanto mais integral for o alimento, entendam que ele foi produzido assim. E o nosso corpo recebe aquele alimento muito melhor assim, integral, e não quando ele é feito de uma forma isolada, tá? Então, o açúcar, ele pode ser dividido basicamente dessas 2 formas. Da forma integral, que eu tenho tudo ali, e da forma isolada, que eu descartei outras coisas e tenho uma parte apenas daquele alimento, um fragmento daquele alimento, tá? Então, quando a gente fala de açúcar integral, a gente tem o quê? Um açúcar, que meu professor fala muito, que é o melhor, que seria o açúcar de tâmara. Não é calda de tâmara. Calda de tâmara é isso, né? Foi tirado algumas coisas da tâmara e pega uma calda ali, às vezes ainda se acrescenta açúcar. É o açúcar de tâmara, onde a tâmara ela é seca, ela é pulverizada, isso se faz um processo, acho que não tem como fazer em casa, e você compra lá açúcar de tâmara. Não é comum para nós aqui, mas você encontra online, tá? Eu já vi, eu tô até pensando em comprar, como eu não uso muito açúcar, eu nunca comprei, mas eu tô pensando em comprar até para provar, tá? Seria o melhor por quê? Porque a tâmara inteira pulverizada para você usar no seu bolo, é tipo um açúcar, o aspecto é o mesmo, meio marrom assim, né? Claro, não é branco. Mas ali tem o que? A tâmara inteira, então não foi excluído nenhuma parte dela, entende? Então essa seria a melhor opção. A gente usar, como eu falei para vocês, a própria fruta, então você vai botar num bolo, bota uma banana amassada, bota uma maçã ralada, bota uma pera ralada, faz você mesmo em casa, deixa umas tâmaras de molho, deixa um punhado de uva passa de molho, depois você processa aquilo e faz uma pasta de tâmara, uma pasta de uva passa e acrescenta aquilo no seu bolo, na sua sobremesa, que fica super doce. Então, se é doce que você quer, é doce você vai ter, entendem? O que a gente quer? A gente quer o sabor doce, porque ele nos dá prazer. Eu falei lá no início da live. A palavra doce, ela vem do sânscrito e ela significa gostoso. Então é lógico que é gostoso, é lógico que dá um carinho no corpo, na alma, no coração, quando a gente come um doce. Então a gente quer o sabor doce, ok. Então tá aqui o sabor doce. Só que vocês precisam entender que você não precisa encher de açúcar branco, que é o pior que tem, de pior qualidade. É tipo assim, a indústria disse, não tem nada que a gente possa mais fazer com isso aqui. Já tiramos tudo. Então vamos fazer o quê? Vamos empacotar, vamos vender, vamos contar uma história para dona de casa, né? Isso antigamente, que ela precisa do açúcar branco para suas sobremesas, que para as coisas darem certo os bolos tem que botar açúcar branco, que tem que usar açúcar no café, que não tem que nada, tá? Então vocês não precisam dessa quantidade de açúcar. E aí o que acontece, gente? As pessoas acabam, a pessoa acorda, vamos supor, ela come um pão branco, que já tem bastante, vai ter bastante, né, pico glicêmico ali, bastante glicose ali, aí ela bota uma geleia em cima, ou pior, uma Nutella em cima, cheia de açúcar, então ali já tem um combo, né, pão com Nutella, aí ela vai lá e toma um café preto com açúcar, beleza, aí, vou comer um mamão porque é saudável, né, legal, um mamão com iogurte agora e tal, mais açúcar. Aí ela, ok, vai lá meio-dia, ela come o quê? Massa, mais açúcar. Aí à tarde ela come uma torta, ou ela come uma quiche, ou ela come sei lá o quê. Então entendam que é aquilo que eu falei pra vocês. Açúcar em si, ele não faz mal. Ele te ajuda a viver melhor, dependendo da quantidade, sim. Por quê? Porque eu te falei que a sua célula, a sua mitocôndria, precisa do quê? Dessa glicose para a via primária de produção de energia de ATP ali da sua célula. Então, sim, ele é importante.
Só que nessa quantidade exorbitante, absurda que as pessoas hoje consomem, não é interessante. Então a pessoa fica o dia inteiro estimulando ali o pâncreas dela a trabalhar e a todo o corpo a ficar trabalhando para poder lidar com aquele excesso de glicose, tá? Então isso não é interessante, tá? Então vamos lá, então eu estava falando para vocês os dois tipos de açúcar, que tem o integral e tem o isolado. Integral, que a gente pode usar, dei o exemplo para vocês do açúcar de tâmara, botem no Google. Açúcar de tâmara, vai aparecer vários lugares, vocês podem comprar se quiserem. Se não quiserem, não precisam, só estou dando um exemplo, tá? As próprias frutas, como eu falei para você, a cana de açúcar, a beterraba, pode ser usada a beterraba em bolo? É lógico que sim, e fica uma delícia por sinal. O mel é considerado um açúcar integral? Sim, o mel é considerado integral. Só que a gente sabe que o mel, pela visão do Ayurveda, ele não deveria nunca ser aquecido. Então não é interessante que você bote mel num bolo que vá no forno, né? A não ser que seja um bolo cru, assim, que você fez alguma coisa ali e não vai aquecer, tá? Quando a gente fala do açúcar isolado, daí a gente tem o açúcar de coco, tem o açúcar mascavo, tem o açúcar da beterraba, que é muito comum na Europa, né? Aqui para nós também não, que ele também é branco, que aí é o que? Isolado. Então foi feito ali processos que removeu principalmente as fibras, que é o que ajuda, né, a reduzir esse índice glicêmico, foi removido as fibras e foi pegado uma parte isolada. É ruim, é horrível usar? Assim, não é uma coisa para você usar todo dia, tá? Agora, de forma isolada, como exceção, sim, como exceção rola. De forma isolada. O açúcar isolado, você usa de forma isolada, tá? Então, já fica bem fácil de vocês memorizarem. Então, esse exemplo que eu falei para vocês, né? Consome assim com moderação. A gente vai consumir bastante glicose ao longo do dia, vai consumir bastante açúcar? Vai! Mas então faça escolhas melhores, que tenham ali junto fibras, que tenham associação de gorduras, adequado para você, conhecendo o seu corpo, sabendo hoje o que é interessante para você comer, qual a quantidade, que isso é fundamental, você perceber fome, perceber quantidade, para você ver o quanto que você vai comer daquilo e a qualidade em primeiro lugar, tá? Então, resumindo, já indo encaminhando aqui pro final já da nossa live, problema não é o açúcar, tá? O problema é a quantidade que as pessoas comem, o problema é a qualidade e as trocas que não são feitas às vezes de forma inteligente. Então, quanto mais escuro o açúcar, melhor. Se você for consumir, busque por esses que são mais de preferência integral. Se não tiver a possibilidade do integral, aqueles que são mais escuros, que não foi tirado tanta coisa dele, né? Então, todos esses brancos não é muito interessante, tá? Para a sua saúde. E dentro da possibilidade, use e experimente diferentes formas, tá? As frutas secas, como eu falei para vocês. A gente tem por exemplo, tem muitas pessoas que a minha família mesmo, né? Fala, Thaís, gosta muito de chá, mas aí tu não adoça o chá, não adoça o café. Não precisa. Porque esse é um outro ponto, que aí eu quero finalizar aqui com vocês falando sobre isso, daquilo que eu falei de não mimar o corpo, de você não mimar o seu paladar. Desacostumar, te desviciar, eu não sei se essa palavra existe, tá? Tô inventando ela agora. Tirar esse vício de sentir só prazer com aquele doce, que não é da batata doce, aquele doce do açúcar, tá? Então você faz, por exemplo, um chá de canela, você faz um chá de maçã com canela, você faz um chá de hortelã, que fica maravilhoso. Tem uma planta chamada alcaçuz, eu não sei se vocês conhecem alcaçuz. Alcaçuz é 500 vezes mais doce que o açúcar. Você toma aquele chá, aquilo é doce. Posso usar o alcaçuz para talvez botar num bolo, fazer o chá do alcaçuz e botar aquilo num bolo ou em alguma preparação? Pode, você pode fazer e ainda vai trazer um monte de benefícios, tá? Então, a gente saber fazer substituições inteligentes. Quando vocês forem consumir, escolher. Eu tenho a possibilidade aqui de escolher um açúcar mais integral, um açúcar de fruta, de legume, de leguminosa e etc. Tenho? Não tenho. Então, eu vou escolher o menos pior da história, aquele que é o mais marrom, que é mais escuro, que não é tão refinado. E, salvo exceções, você tá lá na sua avó, você tá lá com a sua família, aí a sua avó fez bolo, e vai açúcar branco, vai um monte de coisa. Ai não, agora eu não vou comer porque eu só como açúcares integrais, vó, sorry. Claro que não é isso também, né, gente? Eu não tô falando disso, são exceções, entendem?
Eu comi nega maluca esse final de semana que a minha irmã fez. Então, ok. É um dia, eu sei lá, quando é a última vez que eu comi nega maluca. Né? Enfim, é a gente saber exceções. É um momento aqui que eu vou comer um pão branco com não sei o que em cima e tal. Ok. E relaxar nesse lugar também. Tá? Você está se observando e você está vendo que ok eu consumir, porque isso é uma exceção para mim, não é um hábito. Agora, a partir do momento que você diz, não, eu como... Não, Thaís, eu é exceção, assim, é só 3 vezes na semana que eu como uma barra de chocolate, eu uso meu leite condensado lá. Isso já é hábito, tá? Então, hoje tem a possibilidade de a gente ter uma alimentação saudável e gostosa, porque ela precisa ser gostosa, usando ingredientes que você vai poder comer mais e viver melhor. Então, você não precisa ter privação, não precisa comer pouco, não precisa excluir alimentos, não precisa excluir eventos sociais, encontros sociais para ter prazer através da alimentação, porque a alimentação é tudo isso. Você pode, sim, continuar fazendo isso, tendo substituições. A gente faz, por exemplo, um leite condensado. Dentro do curso lá os alunos aprendem, eu já ensinei aqui para vocês também, um leite condensado com leite de coco em pó, que fica muito parecido. Eu faço com a minha família e todo mundo come, todo mundo adora. E a gente entender que, óbvio que às vezes não vai ser igual, porque aquilo que eu falei para vocês é outro alimento, então a gente tem que sair dessa ilusão. Ah, vai ficar igual? Ah, o leite de coco é igual ao leite da vaca? Claro que não, gente, é o coco e a vaca, entendeu? Então sair também dessa coisa de ter necessidade, isso é só necessidade do que? Do paladar. Ah, eu não quero comer, mas eu quero que seja exatamente igual para ficar nutrindo o meu paladar, e às vezes um paladar infantil. Então não, gente, é outra história, vai ter outro sabor, então se acostume com um novo sabor, conheça novos sabores, sai desse paladar infantil de só querer o doce, leite condensado, sorvete, biscoito. Tá? E com 40, 50 anos a pessoa ainda quer aquela comida só doce, 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 entende? Então conheça outra coisa, desvicie, né? Essa palavra que eu não sei se ela existe, desvicie o seu paladar para que ele conheça e ele explore outros sabores. E aí eu falo muito isso com os alunos, principalmente sobre os temperos, né? Sobre conhecer novas receitas e tudo mais. Então esse é o meu convite, por incrível que pareça eu consegui falar em 55 minutos, tá? E agora eu quero deixar dúvidas para vocês. Eu não vou voltar lá do início porque tem bastante, eu vou ir mais pegando as de baixo aqui. Seja Sua Cura hoje disse que pela linguagem do corpo se fala que diabetes, a origem emocional, é falta de prazer na vida. Interessante, por isso acabamos comendo tanto doce. Exatamente, né? Porque como eu falei, a palavra mesmo doce, se eu for pegar lá, Ashtanga Hridaya, um livro de 1500 anos atrás, que é um dos livros básicos do Ayurveda. O que ele vai dizer? Sabor doce é aquele que gera contentamento e prazer, apreciado pelas formigas e tal, e depois ele vai aprofundando. Então esse doce é o que nos dá muitas vezes essa conexão e amor. Por quê? Agora eu vou dar um salto, tá? Me acompanhem aqui, porque o nosso primeiro alimento foi doce. Qual foi o nosso primeiro alimento? O leite materno. Então, o leite materno era o quê? Branquinho, cremoso, doce, gostoso. Olha, não tem uma semelhançazinha de leite materno com leite condensado, com creme de leite, com todas essas coisas que a gente insiste em querer usar nas nossas receitas? Porque o nosso primeiro alimento foi doce. E aquele alimento nos simbolizou o quê? Nutrição, conexão, amor. É através desse alimento, através desse sabor que eu estou recebendo esse líquido de vida, né? Esse elixir de vida que é o leite da minha mãe, que eu estou me conectando com a minha mãe, que eu estou me nutrindo, que eu estou recebendo amor. Então isso é impresso em nós e a gente segue muitas vezes a vida buscando por aquilo. Então tem toda a relação, que seja a sua cura hoje, né? Mas a pessoa ela não tem essa conexão e amor, ela não tem esse prazer pela vida, esse contentamento, esse desfrute da vida, né? Dessa doce vida. E ela busca isso através do chocolate, através de furar um leite condensado e tomar no guti. Vai dar na hora? Vai. Ela vai dizer, nossa, tô em casa, cheguei, tô aqui, que delícia. Passou um tempo, aquilo, pum, cai. Por quê? Porque vai dar um pico de índice glicêmico, você vai liberar um monte de hormônios de bem-estar por alguns segundos, né? Enquanto tá naquela coisa assim, né? Tomando aquilo. Passou, você fica mal, às vezes fica culpada e tudo mais. Então você precisa entender, ok, é o sabor doce que eu quero, então qual é a troca inteligente aqui? E saber que quando for consumir esses alimentos, ok, é uma exceção e também eu relaxo nisso e como a minha sobremesa, seja lá o que for meu bolo, meu pudim e tudo mais, tá? Que eu acho o açúcar demerara, Beth, ouve essa live de novo.
tu vai entender o que eu acho do açúcar demerara, tá? Na cozinha raiz da Gabi, perguntou, tá, para trocar de imediato pelos acessíveis no mercado, demerara, orgânico, mascavo? Isso que eu falei pra vocês, gente, você precisa ter que prestar atenção no que eu falei. Eu falei que melhor açúcar é o quê? O integral. Não tendo acesso ao integral, você busca aquele que é mais escuro. Então vamos lá, vamos pegar os tradicionais. Cana de açúcar, depois foi rapadura, depois melado, depois açúcar mascavo, demerara, cristal, branco. Essa é a cadeia do açúcar, se você não sabia, tá? Então quanto mais se aproximar da cana, melhor. Né? Ah, melado é melhor que açúcar mascavo? É. Açúcar mascavo é melhor que demerara? É. Demerara é melhor que o cristal? É. Só que entendam que vai indo numa decrescente. Então, é uma exceção lá que eu vou usar um açúcar cristal na minha receita. Ok, mas não para todo dia, entendeu? De novo, pergunta açúcar demerara, gente. Não é mais saudável, ele é nessa escala. Mascavo é mais saudável, melado é mais saudável, cana é mais saudável, açúcar de tâmaras é mais saudável. Certo, gente? Gratidão, então, por vocês estarem aqui comigo e desejo que tenha contribuído.